já pedi na reunião da manhã para que tenham esse capricho com a vida espiritual e vá lá. Em nome de Jesus, ouvi mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, tudo começa com Deus. E tomar todas as decisões que são necessárias, que é o que o Senhor está falando com a gente. Eu estava vendo, viu a notícia e depois li, que o Bill Gates está anunciando uma pandemia pior do que essa. E eles estavam lembrando que ele vinha anunciando esta. E aí falando, né, das suposições, o que é realmente muito estranho. Ele já vinha falando desta e agora está anunciando uma muito pior. E eu, na hora ainda, me volto sempre para a Bíblia. Os sábios entenderão. Quando você lê as revelações dadas a Daniel, quando lemos o livro de Apocalipse, nós vamos vendo as pragas, os acontecimentos terríveis, né, as taças da ira de Deus. E o ponto aqui para eu trazer isso é o que eu vejo o Espírito Santo falando com a gente desde sempre, mas eu digo, vamos pegar dezembro. O Senhor começou a falar sobre esse ano, sobre esse novo tempo. Então, queridos, o mundo mudou. Ele não vai voltar àquilo que era antes. Porque nós vemos as Escrituras se cumprindo. E é por isso que o Espírito Santo nos direciona um posicionamento em Deus. É por isso que eu percebo o Espírito Santo dizendo que nós precisamos soltar o que é preciso e segurar só o que é necessário. Porque muitas pessoas foram pegas, foram tragadas, muita coisa aconteceu. E quando a gente lê as Escrituras, você vê situações acontecendo e mortes. E quem está seguro? O povo de Deus. Mas é o povo de Deus. É o que eu tenho dito e vou repetir, o mundo polarizou. Ou você é quente, ou você é frio. Quem é puro, purifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Uma decisão tem que ser tomada. As pessoas vão ter obrigatoriamente que tomar um lado. E não cabe morno. Esse é um tempo que os mornos não suportarão. E são esses que serão pegos dentre muitos que estão aí e tragados. Porque as oportunidades têm sido desprezadas por muita gente.
Então, eu vejo o quanto o Espírito Santo me leva a orar pela igreja. Eu oro pela igreja, mas eu não me lembro do Senhor me colocar e eu falar tanto em casa e tenho falado com as lideranças. Tem que orar pelo fortalecimento da igreja, porque a igreja tem que se fortalecer no Senhor. A igreja tem que entender que o tempo é outro, que as coisas mudaram e que é preciso ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Tem que se decidir, tem que se definir em Deus. Em nome de Jesus. Esse é um ano que eu percebo como se fosse um intensivão. Um tempo de um preparo para uma volta. Compreende o que eu estou dizendo? Como se assim, ó, vem orar, vem buscar, concentra forças na sua vida espiritual. Você tem que estar forte. Se você me buscar, eu vou te dar uma graça, ó a unção, 10 vezes mais. Eu vou te dar uma força, um poder para que você enfrente o que for necessário e prevaleça. Compreende? Então eu peço, quem tem ouvidos ouça. Quando eu vejo o Senhor falando tanto faz uma pesquisa você. Você vai ver quantas vezes você vai encontrar. Jesus falou muitas vezes. Nos evangelhos, no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça, você vai encontrar muito isso. Porque às vezes a palavra está vindo, o Senhor está falando, as pessoas, Você tem que acompanhar o mover do Espírito. O que o Senhor está falando, para onde Ele está direcionando. Você tem que confiar. Tem que crer e tem que confiar. Se Ele está dizendo, para e me busca. Vamos orar mais, jejuar, assiduamente na igreja. Confia que Ele vai cuidar das coisas para você. Mas concentra tudo na sua vida espiritual. Concentra toda a força. Bom, vamos lá. Deus começou a falar comigo, ainda no início da semana, sobre essa palavra. E aí eu tenho outras. E eu quero que você preste atenção. É um assunto denso, é um assunto que para mim não é fácil. É forte. Mas é assim, ó. Não dá para a gente seguir sem arrumar o que a gente precisa arrumar. Não dá. Tem coisa que não adianta só você ir lá e passa um pano molhado, joga embaixo do tapete, segue a vida. Porque tudo é espiritual. Você vai ver o quanto é espiritual. Para que recaia, isso aqui foi Jesus quem disse, ó. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Fala do primeiro assassinato, o que primeiro foi assassinado, e do último dentro desse contexto religioso que foi um sacerdote. Filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração.
a vida está no sangue. E eu já fiz vários cultos falando sobre isso. Você vai encontrar isso muito claro no Velho e no Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus, você vai encontrar o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Fala mais. Por quê? Porque o sangue fala. Então, fala mais. Então, não significa que não fala mais. Porque o sangue fala. A lei da herança é uma espinha dorsal na Bíblia. Uma genética social e espiritual vai sendo elaborada ao longo da história, produzindo um tipo de inconsciente coletivo, mas que pode ser investigado, discernido e corrigido. Sabe, todo mundo numa casa, aquilo entra, porque está vindo uma nova geração, as pessoas estão agindo daquela forma e vai vivendo, e forma mesmo o inconsciente coletivo. Todo mundo tem o mesmo jeito, às vezes até a mesma fisionomia, porque nem percebe. É interessante, você vai para uma cidade, as pessoas são parecidas, você vai para um estado, elas são parecidas. Porque elas começam, a convivência faz com que as pessoas comecem a pegar muitas vezes os hábitos, o estilo de vida. Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações. Então, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e por aí vai. Esse é outro assunto, eu tenho muitos cultos que falam sobre isso, mas você pode fazer uma pesquisa sobre gerações, você vai lá, Deus é um Deus de gerações, você vai encontrar, assim, muitas referências que falam sobre isso. Essa declaração basicamente nos ensina que Deus não apenas é um Deus pessoal, o que Ele é, mas também geracional. Uma mentalidade individualista vai nos tirar a perspectiva correta do mundo espiritual. Se você achar que a coisa é só com você e você pode tomar a decisão que você quiser que não vai afetar as suas gerações, você está enganado. As nossas escolhas não apenas determinam o nosso caráter e destino, como também o tipo de herança e influências que estamos legando aos nossos descendentes, o que nós vamos deixar. A herança, as influências, o legado. Gente que, apesar de saber o que era certo, que está essa escritura, se você lê, o Senhor está combatendo os religiosos, a hipocrisia. No coração deles não havia verdade. E as suas ações eram reprováveis. E por isso que o Senhor falou aqui que ia cair sobre eles, naquela geração. Por conta da oportunidade que eles estavam tendo Jesus ali e jogando fora. E se você buscar na história, você vai ver o sofrimento que Israel passou ao longo dos anos. Foi muito sofrimento. Não demorou, já no ano 70, houve uma invasão, e, enfim. E aí a gente entende ali o resultado. E aí os anos vêm vindo, muita coisa aconteceu, nós temos o Holocausto,
Eles usaram essa frase aqui. E o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, eles instigaram as pessoas e liberaram essa palavra. E é muito importante que você entenda que palavras não desaparecem. Palavras, elas são possuídas ou pelo mundo espiritual para bênção, se você está liberando palavras de bênção, ou no mundo espiritual demoníaco. As palavras que você libera, elas são possuídas. Se são negativas e incrédulas, o mal se aposta delas. Então, elas têm resíduos, elas não desaparecem. E pensamentos têm presença. Sentimentos têm presença. Então, antes que alguém diga, não, eu pensei, eu senti. Então, tem presença. Ou seja, tem uma carga. Enfim, o assunto aqui é profundo e não é fácil resumi-lo no encerramento de jejum. Pedi muita ajuda de Deus para isso. Mas o Senhor, como eu disse, começou a falar comigo no início da semana e o Espírito Santo tem me trazido histórias que eu acompanhei ou histórias que pastores que eu conheci acompanharam e que foram confidenciadas em atendimentos. E antes de tudo, o caminho é sempre arrepender e confessar. É o remédio mais eficiente. Mas não é só arrependimento de boca, é um arrependimento verdadeiro. Sabe, é algo que realmente rasga por dentro. E eu tenho que botar para fora. Não dá para dizer, não, eu resolvi aqui com Deus. Não, você tem que ouvir a sua boca falando com alguém que vai poder ajudar você. Então, arrepender e confessar é o remédio mais eficiente para vencer legados malditos, romper com um padrão, crendo na verdade. O aborto é, na essência, um ato físico e espiritual. Como quer dizer para vocês que sexo é espiritual. Se você nunca entendeu isso, você precisa entender que sexo é algo espiritual. Porque você se torna um com aquilo que você está se relacionando, com quem você está se relacionando. Então, aborto é, na essência, um ato físico, mas é espiritual, de assassinato da descendência. Produzindo um legado de esterilidade, perdas, desistência, falência, frustração, depressão na linhagem, e por aí vai. Normalmente ele está associado à imoralidade, comprometendo a realização sentimental, conjugal e familiar. O aborto é o principal e mais hediondo crime. Exatamente porque é o assassinato do próprio filho, a pessoa que deveríamos amar, cuidar, sacrificar, proteger, defender acima de tudo. Na verdade, não se pode matar alguém sem morrer. A depressão nada mais é, e muitos distúrbios, do que sintomas de morte. Sintomas dessa morte. O Senhor disse a Moisés, diga também aos filhos de Israel
qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem, o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. A prática do aborto, bem como o seu consentimento, porque aqui não é só a mulher que fez o aborto, que tomou a decisão ali, mas um homem que deu apoio, financiou ou até forçou isso, uma mãe que forçou, alguém que te levou e você aceitou. Então, todos estão comprometidos. Então, a prática do aborto, bem como o seu consentimento, não apenas deixa a pessoa sobre o jugo de Moloque, que era uma entidade terrível, foi uma entidade terrível. Ele tinha uma cabeça, normalmente de touro, os braços assim, e olha que coisa demoníaca. Eu já mostrei essa imagem aqui para vocês. Eu não sei nem se eles... Eu acho que eu até esqueci de pedir para deixar preparada. E aqui era um grande forno, bem no ventre dele. Bem no ventre da imagem. Um grande forno. E o que eles faziam? Eles pegavam ele só exigia bebês, crianças, mas normalmente bebês. Então a pessoa era obrigada a oferecer o bebê vivo, e ele tinha que ser colocado nesse forno e ser queimado vivo. Então, para que eles não ouvissem os gritos, o choro dessa criança sendo assada viva, eles batiam tambores. E essa foi uma prática, esse foi o Deus repugnante dos amonitas. Vamos lembrar que os amonitas vieram da filha mais nova de Ló, de uma relação incestuosa, amarga. E eles criaram esse Deus, eles adoravam esse Deus. E em Canaã, onde a terra vomitava os seus moradores, era um costume adorar Baal também, Alá. Então a criança era colocada ali. Então, é um pacto com Moloque e que provoca um julgamento divino, uma sentença de morte, como acabei de ler. Aborto não significa apenas remover um bolo de carne e sangue do útero, como muitos querem acreditar, um amontoado de células por aí. Querem fazer as pessoas acreditarem. É um ritual hediondo de assassinato, de acordo com a Bíblia, que configura um pacto mortal. A pessoa, ela, ao praticá-lo, ou consente, apoia, força alguém a isso, ela está fazendo um pacto de sangue com uma entidade terrível, chamada Moloque, que sempre exigiu bebês, crianças.
Como eu disse, Moloque, o deus dos amonitas, da filha mais nova do Ló, o filho neto dele. Os bebezinhos oferecidos vivos. Eram oferecidos vivos, a pessoa está se prostituindo com Moloque, vendendo a própria descendência. Ela se torna culpada de sangue inocente e refém do espírito de morte. Passa a ser apedrejada na vida. Situações que são como apedrejamentos. É uma vida que não é plena. Como está escrito, o povo da terra o apedrejará. São muitas histórias de muito sofrimento que nós encontramos. E é preciso ir lá e lidar com o passado, não confessado. E o pacto precisa ser quebrado. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Todo derramamento de sangue contamina a terra. E essa é uma lei pouco discernida. Mas é assim. Na verdade, o corpo humano é também um tipo de território. O corpo humano. Vamos lembrar essa escritura. O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora, você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Foi para Caim que o Senhor disse isso. Quer dizer, agora você derramou o sangue do seu irmão, o sangue dele está chamando, você leu um pouquinho antes, e agora a terra se tornou maldita. E a terra não vai, porque lembra que ele era agricultor, agora a terra não vai mais produzir pelas suas mãos. Porque você contaminou a terra. Deus formou o nosso corpo literalmente do pó da terra. Não somos apenas o nosso corpo, moramos nele. É a nossa casa. Várias vezes eu já disse que nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos em um corpo. Assim como o derramamento de sangue inocente contamina um território, o mesmo se dá com o corpo de uma mulher por meio do aborto. Além da própria pessoa que cometeu o aborto sofrer debaixo das garras do espírito de morte, sujeito a depressão, enfermidades, distúrbios, sofrimento, esses espíritos ficam alojados no útero. Isso significa que uma próxima geração será num território contaminado, se não for lidado com isso. Seguindo esse raciocínio, a criança está sendo gerada num ventre que literalmente foi não apenas o túmulo do irmão, como também o próprio local onde ele foi assassinado. Nós temos aqui uma contaminação demoníaca
intrauterina, que compromete a saúde física, emocional e a liberdade espiritual dessa criança. Ela está herdando os espíritos de morte, invocados pelos pais e já residentes no útero da mãe, onde essa criança está sendo gerada. O útero, que deveria ser um lugar de vida e crescimento, se transforma num lugar de morte e sepultamento. Normalmente, essas mulheres costumam ter muitos abortos espontâneos depois, quando desejam gerar. Algumas se tornam estéreis e outras geram bebês doentes ou, após nascerem, apresentam algum problema de saúde. Isso acontece. Temos, também vamos falar das vítimas de tentativas de aborto. Elas sobrevivem, mas uma pessoa que foi vítima de tentativa de aborto passa a estar debaixo de todas as consequências impostas por cada palavra e ação praticadas contra sua existência pelos próprios pais. Cada palavra e ação autoriza uma perseguição espiritual. É algo muito sério. O útero é tomado por demônios, essa é a verdade. E o método de interrupção determina também os efeitos espirituais sobre o mal. O mal se apossa. E as coisas começam a acontecer na vida da pessoa, muito naquela linha. Você vai ver uma terrível frustração na vida dessa pessoa. A pessoa vive interrupções, assim, estranhas na vida. Enfermidades, distúrbios depressivos, também esterilidade em várias áreas e condições de existência. Uma terrível frustração de não completar nada na vida. Isso porque o aborto se traduz na interrupção de um projeto de vida, na extirpação do futuro de alguém. Alguém tentou interromper aquele projeto de vida, aquele extirpar, matar. E você vai ver, no assassinato, o assassinato dessa descendência. Essa pessoa atrai para a descendência dela, porque se você ainda pensa que as escolhas que você faz param em você, você realmente não conhece nada da palavra de Deus. Uma terrível frustração. Normalmente a gente encontra essas pessoas. Um legado de insucesso e um quadro cíclico de frustrações repentinas e que deixa a pessoa altamente depressiva. As coisas não se concretizam, subitamente morrem. A pessoa começa a colecionar decepções.
um homem sem temor a Deus, louco. A mulher dele tinha tido 2 crianças, depois ele disse, se você tiver mais uma criança... Não, ela teve 3. E aí ele disse, ó, se você engravidar de novo, você vai ter que tirar. Porque eu já te falei que eu não quero mais filhos, não sei o quê. E aí, ela engravidou, tomou algo e perdeu. Aí dá um tempo, ela engravida de novo. E aí ela não perdeu. Ela tentou, não perdeu. Ele chamou alguém para que fizesse aquela interrupção em casa. Olha só, foi uma mulher que trabalhava com isso. E o bebê já estava maiorzinho, porque quando ela tirou, ela entregou para ele. Ele segurou na mão e ele tinha que levar para o vaso sanitário e dar descarga. Só que ele viu que o bebê ainda agonizava. E aquilo entrou na mente dele, que quando ele buscou ajuda, já fazia 9 anos que ele praticamente não comia. Ele era uma pessoa jovem ainda, tinha 40 e poucos anos, mas ele estava extremamente envelhecido, debilitado, porque ele não dormia. Por esses 9 anos ele não dormiu. Ele não conseguia comer. Ele, do mesmo jeito que ele viu o filho dele agonizando e ele deu descarga, ele agora agonizava em vida. Ele não sabia nem explicar o que ele sentia. E ali, quando ele confessou, e realmente, num arrependimento profundo, ele realmente se arrependeu. E recebeu o perdão do Senhor, e aquele pacto foi quebrado. Ele foi para casa, e foi a primeira noite que ele conseguiu dormir em 9 anos. Uma mulher, eu posso falar vários casos, mas vamos falar de uma mulher que ela cometeu, chegou ao absurdo de fazer 7 abortos. Ela era uma pessoa totalmente, ela não era uma pessoa normal. Ela tinha 2 meninas, ela não tinha por que ter feito isso, e ela fez. E a vida dela e dessas filhas era uma vida tão lamentável, tão miserável, tão infeliz, que ela não falava coisa com coisa. Ela tinha todos os distúrbios que você possa imaginar. Eu cheguei na casa dela um dia, assim, você via todos os distúrbios que você possa imaginar. Isso faz muitos anos. Ela não era uma pessoa normal. Nada na vida dela era normal. Nada. Teve um estudo nos anos 60, 70. Havia uma prática, não sei se fazem isso hoje, mas que atletas, para aumentar, corredoras e tal, para aumentar o seu nível de testosterona no organismo e camuflar o uso de testosterona, elas engravidavam dos seus treinadores, davam o pico de testosterona, abortavam para ter uma performance melhor. Há histórias de atletas que chegaram a cometer 13, 14 abortos
ao longo da vida como atletas. E muitas terminaram de uma forma lamentável, inclusive com suicídio. Eu posso falar muitas histórias. Por exemplo, atender casos que um aborto foi feito e muitos abortos espontâneos depois ocorreram, eu não tenho como dizer para você quantos casos eu já peguei na minha vida. Até a pessoa realmente confessar e quebrar aquele pacto que ela fez. Casos em que a pessoa até engravidou, o bebê veio com problema. Ou ele até nasceu aparentemente saudável, depois apareceu um problema. Então, assim, é óbvio que é muito complicado eu falar tantos. É um assunto profundo, complexo, denso, como eu disse. E que eu sei que quem viveu uma hora dessa, ao ouvir isso, com certeza pesa, traz medo. Mas se o Senhor está trazendo, é porque Ele quer resolver. É porque não dá para você continuar dessa maneira. É preciso parar, é preciso admitir, é preciso... Como eu disse, o remédio é se arrepender, confessar e quebrar esse pacto. É confrontar, por exemplo, quem te apoiou a isso, para que essa pessoa saiba que ela errou. É óbvio que as pessoas têm o livre-arbítrio, mas é sabido, e eu sei porque já lidei muito com isso, de mães de levarem meninas de 13, 14 anos para abortar. Eram meninas. Quem tomou a decisão foi a mãe. Só que ninguém nunca mais conseguiu ter uma vida sólida. São distúrbios, depressão que não consegue resolver, um vazio, um medo, um pânico noturno. Cada pessoa sofre de uma forma. Então, se você apoiou uma coisa dessa, você precisa se arrepender. Não, mas isso ficou lá. Queridos, nós recebemos Jesus, nos arrependemos, Ele nos perdoa. Mas nós precisamos ter consciência de que eu preciso realmente me arrepender de algo e confessar aquilo. Eu já ouvi homens em desespero confessar. Um homem que teve um filho com um problema de saúde, ele já nasceu com um problema de saúde. Só quando ele teve aquele filho que ele foi confessar que em um momento da vida ele tinha uma namorada e ele forçou ela a abortar. E casos assim tem muito. Então, assim, abra o leque. A gente tem que lidar com as coisas. Se o Espírito Santo está trazendo, é porque tem casos não resolvidos. Tem situações que não foram lidadas. Um caso de uma mãe que tentou abortar, é exatamente isso. A vida dessa menina era sempre interrupções
sem explicação. E ela se frustrou tanto. Tanto. A mãe tentou, ela sobreviveu ao aborto. Depois a mãe se arrependeu, né, claro, se apaixonou pela criança, tal. Só que a vida dessa criança nunca foi uma vida normal. Até que ela chegou num ponto que ela realmente cometeu suicídio. E aí que essa mãe veio buscar. Uma moça, uma vez, eu atendi uma moça que ela foi me contando as interrupções bruscas em todas as áreas da vida dela. E aí eu quis saber mais. E aí eu falei para ela, eu quero que você converse com a sua mãe como você foi gerada. Porque a história, eu estou resumindo, porque senão não chego em tudo. A história não tinha explicação, sabe? Quando uma coisa chega perto, é interrompida, chega perto, é interrompida. Resumindo, essa mãe de pronto não quis conversar sobre o assunto e até que ela pressionou, falou, não, mãe, eu quero saber. E a mãe disse, olha, eu estava passando por tal coisa, não sei o quê, e eu realmente tentei abortar você e não sei como você sobreviveu, foi um milagre. Mas foi a tentativa de interromper um projeto de vida. Fez com que o mal se apossasse dela. E ela veio buscar ajuda exatamente porque ela não entendia. Ela já estava me ouvindo, eu não entendia o que estava acontecendo. Enfim, eu posso contar muitas histórias para você, infelizmente, eu estou no ministério há muito tempo, eu atendi muita gente ao longo da vida, sem contar as cartas, os e-mails, os áudios pedindo ajuda, confessando, contando histórias. São muitas histórias, bem... Casos de suicídios, homicídios, cirurgias espirituais, são pactos. E o diabo é assim, quando ele consegue pegar um, ele vai tentar pegar outro na família. E quando isso acontece, a gente precisa, alguém tem que levantar para orar por essa família e quebrar essa atuação demoníaca, um pacto que alguém da família fez. Porque aquilo fica lá. Então, o suicídio é alguém que derrama o próprio sangue, o homicídio é alguém que derrama o sangue de alguém. Cirurgias espirituais, que são atuações demoníacas, pessoas participaram, tiveram lá, e até hoje não se livraram dessas opressões, dessas perturbações espirituais, perseguições espirituais. Esses demônios, eles entram e não querem sair, vão passando para as novas gerações. Veja bem, eu conheço pessoas que têm tatuagens, são pessoas maravilhosas, eu as amo, mas eu não posso deixar de falar que quando você estuda, se você nunca estudou sobre a origem das tatuagens, então eles encontraram, eu não vou conseguir lembrar tudo aqui, mas algumas múmias de prisioneiros que tinham marcas. Eles eram marcados e as marcas sempre, quando você busca na história, desde a Bíblia, está relacionada a escravos, a prisioneiros. Então, às vezes a pessoa por cegueira,
ela vai lá e tatua no corpo uma imagem de que alguém viu, que ela achou bonito, achou legal. Mas ela nunca estudou a história daquilo lá, porque são símbolos. E os símbolos nascerem em algum lugar e tem um sentido. E muitos desses símbolos que as pessoas tatuam são pactos. A pessoa, quando está tatuando nela, ela está fazendo um pacto com aquela entidade de onde aquele símbolo foi criado. Eu li uma vez a respeito de um perito de criminalística que recolhia corpos de pessoas assassinadas nas ruas. E ele relatou, um pastor fazendo uma pesquisa, quase todos os corpos possuíam tatuagens de dragão, o diabo, de serpente, o diabo, símbolos do diabo, e da morte, que também é do mal. Aí ele falando com uma enfermeira, nessa pesquisa, uma enfermeira de UTI também compartilhou que praticamente, todas as pessoas vítimas de facadas e tiros, socorridas naquele hospital e que ela cuidou, curiosamente possuíam esses tipos de tatuagens. Então, às vezes a pessoa vai lá, nessas ondas, aí eu vi o artista, ele fez não sei o quê, ele fez não sei o quê. Aí as pessoas vão lá e tatuam no corpo algo que elas nem sabem o que elas estão fazendo. Eu me lembro de um menino que ele tatuou, um rapaz jovem, um dragão no corpo, e olha, deu trabalho, quando aquele menino, ele começou a ficar endemoniado, e deu trabalho para ser liberto. E ele era tomado por espíritos e o diabo falava, ninguém tira eu daqui. Ele fez um pacto comigo. Tem vários símbolos que, se você buscar o significado e na raiz, lá onde aquilo surgiu, você pode descobrir que talvez você fez um pacto com uma determinada entidade. Pactos em rituais de feitiçaria e bruxaria, que não foram quebrados, que às vezes você fez e você nunca parou para confessar, para quebrar. Pessoas que fizeram, que se cortaram a cabeça. Olha, enquanto elas sofrem perseguições terríveis, elas precisam confessar que elas estiveram lá e quebrar aquele domínio do mal. Porque a vida está no sangue. Quando você tatua algo no seu corpo, você está derramando sangue. Quando você se corta fazendo um pacto, os pactos de sangue você precisa levar muito a sério quando se fala de sangue. Porque a vida está no sangue, isso é bíblico. E você vai encontrar isso muito claramente no Velho e no Novo Testamento. Filhos que foram rebeldes uma vida inteira, que até bateram nos seus pais, humilharam os pais. É assim, impressionante a miséria, a derrota na vida dessas pessoas. Pessoas que foram rebeldes, cometeram rebelião em geral. Rebelião em geral é um pecado terrível, trava a vida das pessoas.
Eu já tive pessoas que se rebelaram contra lideranças e a minha orientação foi, vai lá pedir perdão. Você não pode seguir a sua vida assim. E olha, queridos, olha aqui, ó. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Lembra quando o Judas, ele jogou aquelas moedas, e também tem a parte que ele comprou um campo. Aquele campo passou a chamar campo de sangue. Está muito claro na Bíblia. E os sacerdotes não quiseram pegar, tocar naquele dinheiro, porque eles disseram, esse dinheiro tem sangue, nós não queremos sangue. E eles não confessaram que tinha sangue inocente, mas pior ainda, tinha o sangue inocente de Jesus ali. Então, palavras, eu disse, não são apagadas. Pragas. Eu tenho até no meu livro Mudança de Vida, que eu conto algumas histórias, gente que eu atendi, que nunca deram conta do efeito daquelas pragas sobre o casamento. Essa ainda foi alguém da família, que ela me confidenciou quando foi para ela casar, o pai dela falou para ela, você nunca vai ser feliz nesse casamento. E ela já estava casada há mais de 10 anos, ela disse, e realmente eu não consigo. Ele não é uma pessoa ruim, mas eu não entendo, eu não consigo. E aí eu disse para ela, vá lá no seu pai, que ele ainda estava vivo na época, eu disse, peço para ele quebrar essa sentença de sobre você e volta aqui que nós vamos orar juntas. Então assim, pragas, maldições lançadas, talvez você não prestou atenção, e você falou algo sobre um filho, sobre um negócio, sobre algo, não sei. E isso está aí. Bestialidade. Quer fazer sexo com animal. E por mais lamentável que seja, isso é mais comum do que a gente gostaria de ouvir. Eu quero dizer que quando uma pessoa faz sexo com animal, ela, como eu disse, seja com quem for, sexo é espiritual. Não é apenas uma coisa carnal, você se faz um com a pessoa, ou com o animal, ou seja lá o que for. Então, o que pode acontecer? E nós já vimos isso. A pessoa vai pegando a identidade do animal e o animal da pessoa. Eu me lembro de um senhor que quando ele ficava endemoniado, ele imitava um cachorro. E ele vinha para tentar lamber. Por quê? Porque ele fazia sexo com a cadela de estimação. Então, assim, eu não vejo nada, eu não tocaria, tenha certeza que eu não estaria no meu primeiro dia de propósito, encerramento do meu jejum, falando sobre isso, se eu não tivesse que falar. Eu acredito que você acredita que realmente não. Mas o Senhor quer que a nossa vida ande, que a nossa vida prospere. E a gente precisa lidar com coisas que, às vezes, a gente não quer lidar. Pessoas que fizeram pactos com o mal podem sofrer perseguições noturnas por espíritos. Ou se elas viveram num contexto de muita imoralidade, abusos, pode acontecer dela por muito tempo, receber a presença de um demônio
tentando ter relações sexuais com ela ou tentando tocá-la. Isso pode acontecer com homem e com mulher. Adultério é quebra de aliança. É preciso arrepender, confessar. Quando esse pacto quando essa aliança é quebrada, a pessoa está se ligando a uma outra. Ela está se fazendo um com uma outra pessoa. Nesse momento, aquele casamento, ele acaba. Então, é muito importante, a gente luta sempre pela restauração, mas uma coisa que eu sempre falo, para um casamento assim, ser restaurado, ele tem que zerar. É preciso zerar, assim, ó, não te conheço, eu posso dizer, de casos que eu orientei, por exemplo, de casais que se apartaram, inclusive, e começaram a se conhecer, a namorar mesmo. Muito prazer, meu nome. E começaram a namorar. É a verdade, sério. A namorar, a conversar, para sarar. Eu vou conhecer essa pessoa agora que está arrependida. E começaram, zeraram e começaram. Aí funciona. Porque esse casamento acabou. Quando o adultério acontece, uma quebra de aliança já foi feita ali. Esse casamento acabou, ele fez uma aliança com outra pessoa. Então agora, vamos reconstruir esse casamento. Que é o que Deus espera. E só tem um jeito, dessa forma. Tem que zerar mesmo, recomeçar e ir lá. Porque se aquilo continuar, você vai atropelando tudo, não para resolver, não vai andar. Tem que parar, tem que resolver, tem que voltar a se conhecer. E é interessante que em muitos casos, acho que quase, posso dizer, 100% deles o casamento ficou melhor depois. Então, quando alguém diz assim, não é possível, é assim, e é capaz de ficar melhor, inclusive. Pode ficar melhor. Então, é preciso arrepender, confessar, quebrar esse pacto que foi feito lá com a outra pessoa, no mundo espiritual, e retomar agora, fazendo um pacto de fidelidade. Muitos até têm essa sabedoria de casar novamente. Quando eu falo casar novamente, procuram as lideranças espirituais, pedem uma bênção para recomeçar. E quando eles realmente decidem zerar e recomeçar, é lindo. É lindo. E funciona. É possível recuperar esse casamento. Aliás, esse tem que ser a busca, porque é o que vai funcionar. É melhor assim. O adultério é uma das maiores infelicidades que uma pessoa pode cometer na vida. É difícil um pecado, escuta o que eu vou dizer. É difícil um pecado que traga coletivamente tanta dor, sofrimento, destruição, perturbação, como o adultério. Tem várias escrituras, mas eu oriento você a ler a história de Davi, você vai entender melhor ainda. Um dos salmos dele, a história dele, os salmos, essa escritura diz, enquanto calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto, você pode ler esse salmo inteiro, 51, você vai ver, e a história dele. O quanto atingiu os filhos, ele perdeu 4 filhos, até porque ele liberou a palavra que ele vai ter que pagar 4 vezes mais, ele pagou, e era ele, quando ele foi confrontado por Natã. Então, assim, queridos, Deus tem vitória para todos nós. E Ele quer fazer na nossa vida. E se eu tivesse tempo, eu lhe contaria muito mais histórias sobre muitos assuntos aqui que eu abordei. Que ilustram o que eu estou falando. Mas nós temos aqui condições de parar e analisar, voltar e dizer, eu não resolvi isso. Eu nunca parei, eu nunca me arrependi de verdade. Eu me lembro de uma mulher que ela até confessou um aborto, mas deu um tempo, não sei se uns 3, 4 anos, num dia a palavra veio, e ela buscou ajuda dizendo que naquele momento o Senhor trouxe para ela que ela nunca de verdade tinha se arrependido daquele aborto. Porque naquele momento aquela criança ia meio que atrapalhar a vida dela. E eu não vou lembrar qual era o contexto dela, mas eu sei que ela, quando lembrava, ela disse que ela até achou, quando ela contou tal, mas lá dentro ela descobriu que ela ainda tinha lá assim, foi melhor. Essa criança não ia caber na minha vida naquele momento, foi melhor. Depois ela se casou e tal, e foi melhor. Mas o filho mais velho dela tinha síndromes terríveis. E já tomava remédios controlados, inclusive remédios controlados, faixa preta. E naquele culto, ela entendeu por que tinha coisas que não estavam resolvidas na vida dela. Porque ela vivia dizendo, eu não consigo, eu não sei por que eu estou orando por esse filho, eu estou orando por esse filho. Mas esse filho foi gerado no lugar onde o irmãozinho dele foi assassinado. Então, demônios tomaram aquele lugar. E esse menino, depois que ela confessou, e aí ela começou a lidar de outra forma. Ali ela começou a usar a fé de verdade. Foi quando ela foi vendo mudanças na vida dele, até que ele foi liberto dos medicamentos e tomou um rumo na vida mesmo, porque não ia. Já era, acho que já tinha 16 anos, e um dos medos dela é que ele se suicidasse. Porque ele falava muito de morte, era uma loucura. Procure alguém que você confia, para que você possa falar, receber oração. Ore sobre isso, jejue. E vamos lidar com coisas que nós não lidamos ainda. Vamos quebrar
vamos desfazer, vamos consertar. Nós vamos lidar com as coisas. E é isso que o Senhor está falando. Com certeza, isso aqui se chama amor. Isso aqui é amor, é o Senhor dizendo, eu te amo, e eu quero te ajudar, não é o fim, mas o começo, eu estou te dando a oportunidade de viver o começo de um novo tempo. Nós vamos lidar com isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém.